ter isso, ah, no que foram únicos e no que marcaram a história. Já o Antero tinha feito a mesma tinha feito algo semelhante Exatamente. no seu tempo. Da maneira que agora que o tempo se vai passando e a memória que nós vamos tendo da Natália Correia, uma memória que foi um bocado afetada por um certo anudatário que se criou à volta da Natália, e que ela também ajudava um bocado a isso, eu não sabe como é que ela era. À medida que isso tudo se vai desvanecendo, começa a emergir, o outro lado desta mulher. Esse lado, indizível, esse lado profético. Tudo quando está-se a passar hoje, ela falou-me nisso. Normalmente disse isso nos finais da década de 80, princípio de 90, ela mora em 93, mas ela andava muito angustiada com o que iria, com o que iria passar-se a seguir. Não Uhum. acreditava nada na Comunidade Europeia, não acreditava nada no caminho que se estava a seguir o mundo inteiro, não só Portugal. Dizia mesmo que íamos entrar numa espécie de uma nova Idade Média, caracterizada pela desigualdade social, pela miséria, pela fome, pela peste. O que se passava era que ela dizia isto numa época em que nós andávamos todos eufóricos com o cavaquismo a prometer-nos frigoríficos, era uma época realmente um bocado delirante. E mesmo eu, confesso, não tive pedalada, não tive sensibilidade para acompanhar o pensamento que ela nos queria transmitir e que ela percebia que nós não apreendíamos. Porque o grande drama da Natália Correia foi a sua profunda solidão intelectual. Pensei que ela sempre Sim, vivia sim. rodeada de uma corte de gente, etc., andava sempre a mexer, a rabiar de um lado para o outro, etc., que era um pouco para se ir agarrando às raízes, etc., e não se sentir perdida naquelas dimensões que, como é que se pode classificar, em que ela entrava e dizia. Ela foi, pois, uma mulher que nunca escreveu nada, nem nunca disse nada gratuito, nem mesmo quando entrava na pilhéria, como foi dos versos ao Morgado e não sei quê, é que para lá da graça que aquilo teve, daqueles versos que ela faz a Morgado, não, há um fundo muito importante de um certo ressurgimento, de um certo reafloramento inquisitorial que nós transportamos e que de vez em quando vem à superfície e que ela dizia que havia de vir à superfície. Ela dizia que não queria viver no século XXI. Ela dizia que as primeiras décadas do século XXI iam ser terríveis, com acontecimentos de facto insuportáveis para nós. Hum, e que não era o mundo dela. O mundo dela tinha acabado e não queria viver, e não queria viver. E eu acho que ela própria foi cortando os fios que a ligavam à existência. Ela percebeu que Pois, estava. desculpa, era isso que eu te ia perguntar, exatamente. Achas que ela antecipou, digamos, o sui o fim? O professor Eduardo Luís Cortesão, o grande psiquiatra, dizia que as pessoas não morrem, todas as pessoas se suicidam, ou diretamente ou indiretamente. Quando quebram os fios de ligação do desejo à vida, hum,
e quando se sentem, a dissolverem-se, que provocam-se, enfim, que surgem doenças, etcétera, etcétera. Esta mulher, foi altamente inovadora em muitos conceitos, nomeadamente é que é um conceito que ainda hoje não está bem percebido, que foi o do feminismo. Enquanto durante muito tempo, muitos grupos diziam hoje há outra vez, isso veio ao de cimo, às vezes de uma maneira de facto um bocado caricatural, para não chamar outra coisa, do feminismo, etc., de certas diferenças, etc., etc. A Natália criou um termo, é preciso perceber, ela criou o termo feminismo, recusando o termo feminismo. E qual é a diferença? É que o feminismo, as feministas, reivindicam a igualdade da mulher à do homem. Correto. Ficam-se por aí. Às vezes é mais grave. Às vezes ocupam os lugares dos homens e querem ser mais homens do que os homens quando têm poder. E aí a Natália irritava-se, até lhe chamava travestis. Eu vi ela chamar. Exato, Algumas ministras não passavam de travestis. O que ela advogava, isso sim, isso é que é revolucionário, isso é que é futurista, isso que as pessoas não entendem, é que ela o que defendia era a valorização do feminino, não é do feminismo, é do feminino, que tanto existe na mulher como existe no homem. Ou seja, uhum, é a parte criativa, afetiva, humanista, progressista do ser humano. É essa parte, com homens e mulheres, etc., negros, etc., etc., exatamente, que seja como for, que é precisar um grande impulso. E ela sentia que as pessoas não entenderam isso, porque, pelo contrário, se iria assistir até um certo retrocesso, que ela chegou a ter até alguns problemas por causa disso. Estava uma conversa muito extensa. Eu só não me admiro como é que, com tanta universidade cá neste país, não haver um curso universitário só sobre o pensamento de Natália Correia Guimarães, como existe sobre Fernando Pessoa, noutras universidades, pois, porque estamos numa fase em que, em que as ideias dela estão a concretizar-se, estão a assenhorear-se, estão a destruir-nos se nós não reagirmos. Se não aparece ninguém com uma perspectiva, e não aparece, tu neste momento não tens nenhum político, não tens nenhum intelectual que tenha uma visão do que é o nosso futuro, do que é que vamos fazer, como é que vamos sair desta parede em branco em que estamos, completamente cercados, sem esperança, desesperados, esfomeados. É outro problema que eu nunca vi neste país tanta fome como neste momento. 40 anos depois do 25 de Abril, nunca vi situação idêntica e que ela antevia. Ela gostava muito dos Açores e pensava, falou-me nisso algumas vezes, que gostaria de acabar os seus dias nos Açores. Gostaria muito que o edifício onde ela nasceu, que era a escola onde a mãe era professora, no resto do chão era a sala de aula, no primeiro andar era a residência da professora. uhum, Transformado em casa Natália Correia, ela iria para lá, daria todo o seu legado e ficaria ali, ah, em comunhão com aquela natureza de que ela precisava, porque ela quando estava aflita, e ela estava muitas vezes aflita, desesperada, tinha 2 soluções, ou ia aos Açores, mas isso nem sempre podia, porque é caro, etcétera, etcétera,
ouvia, hum, ouvia, a a tomar Uhum. ao convento Mar. de Tomar. Uhum. Ora, fez um testamento, não foi bem ela que fez, foi com o Dórdio, um bocado atabalhoado, mas que basicamente ela queria isso, era aquela casa Natália Correia, era que as suas cinzas fossem depositadas no jardinzinho que há na Feijão de Baixo, junto da igreja, que é uma igreja muito bonita, onde ela foi A batizada. igreja onde ela se batizou, na Fazenda de Batizada, Baixo. exatamente. E até tinha um busto do escultor do Martins Correia, um busto muito bonito, e que a pusessem aí. Acontece que ela morreu, as coisas estavam, enfim, foi um bocado atabalhoadas, como disse há pouco, e nada disso se cumpriu. Os açorianos, ou alguns açorianos que estavam no poder, ou que estavam no poder, não sei o que mais, não tiveram a sensibilidade de perceber que era uma mais-valia para a ilha ter hoje uma casa Natália Correia, porque também não tem muitas referências culturais e com a dimensão e o futurismo que esta mulher vai ter. A casa não foi transformada em casa Natália Correia. Felizmente que o presidente da junta da junta da freguesia construiu depois ali um centro de estudos da Natália Correia, enfim, que funciona. E as cinzas dela, que eu saiba, eu não tenho muita certeza disso, porque não estou aí, mas as cinzas delas, que eu saiba, não foram colocadas nesse jardinzinho, que ela gostaria, onde gostaria de que fossem colocadas, mas sim que se encontram, num No edifício. claustro da biblioteca, do edifício da Aí é biblioteca. que tu, podes dizer exatamente, o sítio que está. É cu é cu é curi é Portanto, estão dentro de um plinto sobre o qual está uma réplica da escultura do Martins Correia. olha, eu estive aí da última vez, tentei ver, não me souberam dizer onde é que estava e não vi. E não sei. Agora, o que nos resta o que nos resta era reler Sem dúvida. A Natália Correia. Há um certo movimento nesse sentido de redescoberta da Natália, isso é verdade, as coisas estão a surgir. Muitos dos originais que ela teve, espólio, etcétera, felizmente foram parar aí à biblioteca, aonde tu, de quem ela gostava muito, tens tido um trabalho notável de recuperação, e de e da divulgação de coisas do espólio dela, a pouco e pouco. Penso, como é bonito neste momento esta cerimónia que vocês aí estão a fazer. Se em Portugal houvesse um Ministério da Cultura e um Ministro da Cultura e houvesse gente com cultura, não gente, não gente que prende em enxovias os livros e fecha bibliotecas. Se houvesse de facto gente dada minimamente ao pensamento, à sensibilidade, era Portugal devia fazer uma grande homenagem nos 100 anos que se aproximam desta mulher. Se o Estado português não fizer, como normalmente não faz coisa nenhuma em relação à cultura, como temos visto, outros irão fazendo. Hum,
ela toca porque, toca muitas gerações, isso é um fenómeno muito, muito interessante. É verdade. Uhum. Gerações novas, gente nova que não suporta o do discurso, tradicional do poder atual, que é completamente ignorante. O poder atual é completamente ignorante. E não percebe estas mais-valias que podia recuperar. Hum, ela vai, estou convencido que ela vai começar a ser lida, a ser meditada. Porque o problema é muito simples. Portugal bateu no fundo, como poucas vezes acontece. Apesar do otimismo do nosso primeiro-ministro, ele deve estar noutro planeta. Ou seja, nós batemos no fundo não só economicamente, como em termos de saúde, como em termos intelectuais, como em termos criativos, como em termos de pensamento, como em termos de solidariedade. Nunca houve tão pouca solidariedade como hoje. Sim, e é o esmolar outra vez, voltarmos a. Bom, mas isso vamos andando. Ou seja, estão a criar-se condições para uma mudança radical da nossa vida. Nós temos que parar e traçar o futuro para este país, que tem futuro, como é evidente. Mas para isso é preciso pensá-lo. E para o pensar é preciso ter conhecimentos. E para termos Claro. conhecimentos, eles existem. Existem nesses grandes vultos, que está porque a nossa história está cheia deles, e é uma questão de os refletirmos e de os aprendermos. Outra coisa notável que ela faz, além de ter inventado a palavra o feminismo, criou também a palavra o ibericismo, Uhum. e é o que ela Verdade. usava como na esteira do Agostinho da Silva. E aí, ultrapassando o próprio Antero, advogava a criação de uma grande comunidade ibérica de países de línguas portuguesa e espanhola a constituir. E esse bloco eh, passou-se muito tempo, perdeu-se muito tempo, não se trabalhou nele, andámos sempre como secados com a comunidade europeia, etc, etc, e descuramos isso. A Natália hoje tenho a impressão que não aguentava viver, não aguentava ler, não aguentava ver indivíduos dizerem que temos que destruir o monumento das descobertas, lá embaixo, no Monte Feito Passo. Uhum. Não aguentava verem que pintassem o padre António Vieira, um dos grandes génios da humanidade. Obrigado. É uma coisa espantosa. Não aguentava este racismo que está a ser fomentado de parte a parte. Racismo sempre houve. O racismo é criado há um pouquinho que nós temos é que combater para o esbater, para não prender. Não é acirrá-lo como está a acontecer neste momento. São modas. Então, o que é isto? Mas que gente é esta que preconiza, que talibãs são estes que preconizam a destruição de monumentos? Então, se querem deitar abaixo o maior símbolo do Estado Novo, deitem abaixo a ponte sobre o Tejo, que é essa sim, não foi o 25 de Abril que construiu, foi o Salazar, até tinha o nome do Salazar, essa é que é mesmo um exemplo do Estado Novo. Então, deita a ponte abaixo do Salazar e depois construam outra melhor, ou não construam nenhum e vamos aí atravessamos o rio a nado. Hum, Tudo isto doía-lhe muito. E levava à casa
normalmente às 5 da manhã, e evitava muito que ela levasse a pandeireta que tinha, pandeireta entre aspas, que eu gostava muito do carro dela, que era um carocha, mas que ela conduzia, era aqui para nós, ela conduzia muito mal, até teve um acidente, etc. Eu levava a casa às 5 da manhã e ela ficava no carro, sentada, a amanhecer e a chorar. Aquela mulher completamente fragilizada, e perdida, e perdida. Isso é criada na altura. Ainda na altura ainda não vivia com o Lorde Guimarães. Não tinha cuidado ainda. Não estava em casa, ela subia. Se não estivesse em casa, ela dava meia volta e ia ficar num hotelzinho que havia ao fundo da rua. Ela nunca dormia em casa sozinha, porque tinha medo de casa dos seus, porque só quando estava sozinha era tomada pelas suas angústias, pelos seus fantasmas, pelos seus extravagantes, por todo aquele universo riquíssimo que a cercava. É um caso muito sério que foi, como disse, um bocado prejudicada porque as pessoas não entendiam, ou quer dizer, preferiam entender a parte, a parte exótica mais dela do que propriamente do pensamento. Como esse tempo se está a esbater, como estão a surgir gente que a não conheceu pessoalmente, eu acho que é preciso morrermos todos os que a conhecemos pessoalmente, para que outros que a não conheceram pessoalmente a conheçam espiritualmente, a conheçam literariamente, a conheçam pela sua pela sua originalidade e excepcionalidade. E aqui estamos nós, por causa dela, por ela, agradecidos a ela, porque nos transformou coisas pegar as pessoas, que nós ficamos mais ricos e diferentes e melhores depois de a conhecer. Mas que também não era fácil. Aliás, agora para ver um bocadinho, olhar um bocadinho, o Cesarini, que era muito mauzinho, dizia muitas vezes assim: vais para o botequim, pô, aturar, 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 aturar aquela mulher. Não, nem pense nisso. Ela é vampírica. Foz, ela só se pode conviver com ela uma vez por semana, no máximo, não é todos os dias. Ela tinha esse vampirismo, é uma verdade, é um fenómeno muito interessante, que era uma necessidade que ela tinha de absorver a vida que ela tinha dentro de si e a vida que estava à volta de si e até, nos outros. Daí ter formado o botequim, que curiosamente se tornou um lugar mítico, um lugar único, um lugar histórico que se deixou desprezar, que se deixou perder, que não se aproveitou, aonde passaram os acontecimentos, alguns dos acontecimentos mais importantes do século XX português, da segunda metade do século XX português, passaram-se ali naquele espaço extraordinário que só uma pessoa extraordinária era capaz de criar, de acender, de manter, e que morreu quando ela desapareceu. Mas o pensamento dela, as ideias dela, o futurismo dela não desapareceram. Estão aí, é só uma questão de começarmos, de facto, a lê-los, a refleti-los, a discuti-los e, e a segui-los. Ela disse uma das frases que mais me marcou, já na fase final da vida.
ela disse-me assim, estávamos a falar falou-se no Fernando Pessoa e na quadra que ele diz: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena". O Olavo Dessa Leal, que é um homem que está completamente esquecido e que era amigo do Fernando Pessoa e que era muito pessimista, tem um poema que é a Rapariga do Snack Bar, que acaba dizendo assim: "Nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena". A Natália pegou nos 2 e ultrapassou-os e escreveu, ouçam: "Quase nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena". Aliás aliás, só as almas grandes são capazes de perceber o pouco que vale muito a pena. Isto é uma filosofia extraordinária. É, É, é uma coisa extraordinária. E é assim, e foi falar sobre, é infindável falar sobre a Natália e eu hoje só tenho muita pena, como disse, de, hum, ter convivido com ela, havia uma certa cumplicidade, ela percebia as pessoas com quem falava, ela tinha essa perspicácia. Hum, Como tinha um defeito terrível, que em Portugal é mortal, era dizer na cara das pessoas o que pensava delas. Isso, então, ela arranjou uma legião de inimigos que, que lhe fizeram a vida negra, que covardemente se vingaram dela quando ela já estava na parte final, em que ela estava desprotegida, eh, não tinha grandes rendimentos, cara, como é evidente, não ligava muito ao dinheiro, não era por aí que o dinheiro para ela era importante na medida em que o dinheiro nos dá independência, e para ela a independência era o máximo, era o valor máximo. Mas eu posso contar só para se perceber a integridade desta mulher. Ela faltava-lhe 4 ou 5 meses, já não sei, como deputada para ter a reforma do deputado. Nenhum partido a quis, porque ela era muito incómoda, porque a Natália não se ia subordinar a um programa político de nenhum partido político, como é óbvio. Ao contrário que sim, o partido político tinha que se subordinar ao programa político dela Natália. Ela vai para deputada por 2 vezes, não por questões ideológicas, não por questões políticas, mas por grande amizade que tinha a Francisco Sá Carneiro, que foi um homem impecável com ela, e sobretudo a António Ramalho Yanes, que fez por ela coisas inacreditáveis, de uma sobriedade, de uma lealdade, de uma discrição, etc. Foi por isso que ela, como ela era mulher muito afetiva, aceitou os convites dele. Mas estava ele então a dizer que a certa altura ela, já na fase, eu não direi já na fase, acabou por ser já na fase final da vida, vê-se sem rendimentos, e numa situação muito complicada. E nessa altura existia, depois uns governos quaisquer acabaram com isso, parece que agora outros já vão voltar a pôr estas atrapalhadas todas na cultura. Havia umas reformas de mérito que se davam ou que se atribuíam aos grandes vultos em dificuldades. E disse: então a Natália pede
essa reforma, porque tinha todo o direito a isso. E ela dá essa resposta extraordinária: "Se o Estado português entende que eu mereço essa reforma, eu aceito-a e agradeço-a, mas pedir não peço". Uhum. Isto demonstra bem uma verticalidade e uma consciência que esta mulher tinha desta comédia, deste circo todo, eh, que nós atravessamos com ela, felizmente com ela que nos ajudou. Olha, Fernando, muito obrigada. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Estamos no Calava fim do nosso tempo. Ah? e falar da Natália, uma pessoa nunca mais se cala, porque é tão rica, tão digesta, É, tão é muito fascinante. rica e é fascinante ouvir-te, não é? E é muito importante também esta Eu oportunidade. eu não fui dos mais antigos, Sim, não foste, não não foste da geração de 40, nem de 50, não, nem de não, 70, eu mas foi conheci logo a seguir. até eu conhecia em finais da década de 60, mais ou menos. Pois, era o que estava a dizer. Foi, e foi. É uma das grandes referências, como aliás o século XX português, eu gosto de dizer isso, é um século muito estranho, que é ponteado, é marcado por grandes figuras femininas. Sim, Tudo sem é dúvida. igual. Começa pela Fernanda de Castro, que era uma mulher extraordinária. Era casada com António Ferro, mas era uma mulher progressista, altamente evoluída, nada conservadora e com uma visão de futuro incrível. Pois até uma Amália Rodrigues, foi o gênio que nós, comemoramos, festejamos agora. Uma Amélia Rei Colasso. A Amélia Rei Uhum. Colasso está para o teatro português do século XX, Sim, como sim. a Almeida Garrett está para o teatro português do século XIX. Era uma Uhum. figura absolutamente notável que viveu ensanduichada entre 2 ditaduras, a ditadura do Estado Novo e a ditadura do PCP. E ela conseguiu conciliar e construiu um repertório, construiu toda uma carreira. Há imensa gente. Uma Maria Lamas, uma mulher notabilíssima, uma mãe coragem, como poucas vezes vi. É muito, muito interessante esse esse fenómeno. E Sem dúvida, Fernando. Olha, muito obrigada, pela tua olha, disponibilidade eu que e agradeço. eu espero, e esperamos, muito em breve poder ver-te aqui em Ponta Delgada e ouvir-te ao vivo, não é verdade? Hã, ficamos à espera que sim, que o final desta pandemia seja breve e que isso permita, não é? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito bom ouvir-te sempre. Muito obrigada pela tua lição. Um grande abraço. Outra, obrigado. Um grande abraço. Obrigada.